O Nicolas Ferreira. Sim. Se aquele menino não se perder, ele é nosso presidente daqui a 10 anos. Esse cara aqui é aquele pastor que pediu a Deus, através de um salmo, ele citou um salmo, se não me engano, e ele falou: quebra a mandíbula do Lula, Senhor. Essas orações imprecatórias dos salmistas: Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim: Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Tipo, Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. esse ignorante aqui, que se diz pastor, ele anda armado, A arma tá aqui na minha cintura, nunca puxei e oro. tá? Ele disse num podcast que anda armado. Ele vai pra podcast armado, não sei como. Eu duvido que ele tenha porte de arma, mas ele disse num podcast que estava no podcast armado. E ele disse que ora e que todo mundo tem que orar pra Deus pra quebrar a mandíbula do Lula. Esse ignorante aqui, ele não explica pra população que o Antigo Testamento não é para nós. Quem acredita no Antigo Testamento são judeus. Nós não somos judeus, nós somos os gentios. E os gentios são a nova aliança, o Novo Testamento. E no Novo Testamento, salmos, não importa o salmo que você lê, salmo não faz parte do Novo Testamento. Salmos são do Antigo Testamento e não tem nada a ver com Jesus falando. Então esse cara aqui, ele tá falando que Nicolas vai... Ele torce para que o Nicolas Ferreira seja o próximo presidente do Brasil. Para você ver o nível de cristão que esse cara é. É o típico cristão que usa a Bíblia distorcida, usa o Antigo Testamento, passa por cima da palavra de Jesus, que é o que ele tem que seguir como cristão. Ele passa por cima da palavra de Jesus para defender Nicolas Ferreira, provavelmente para conseguir uma boquinha e um cargo num futuro próximo aí. Olha o que ele vai falar. Nicolas Ferreira. Sim. Se aquele menino não se perder, ele é nosso presidente daqui a 10 anos. Se aquele menino não se perder... Peraí, ele já é totalmente perdido. Ele não sabe o que faz lá, ele nem sabe para que serve o cargo dele. Ele usa a Bíblia totalmente errada e esse pastor aprova. Olha, 1.400.000 votos. Um ará. E daí são 1.400.000 votos de pessoas ignorantes que não conhecem Nicolas Ferreira, não conhecem a Bíblia e não conhecem a lei. É simples assim. Alto da juventude evangélica. E ele tem inspirado quantos outros que Isso viraram? aí que eu acho interessante, essa inspiração, porque os jovens estavam sem uma inspiração. 3 conhecidos meus da política no Rio de Janeiro. E eles falaram: ontem entendemos porque o Nicolas é o que é. O que foi? A gente foi no culto da igreja onde ele congrega. O pai dele é o pastor. Acabou o culto, todo mundo indo embora. O pai dele ajoelha no púlpito e continua o culto. Aí a gente entendeu. O Nicolas só tá de pé porque o pai tá de joelho. Gente, que merda é essa? Primeiro, senhor, quem fica fazendo coisa para os outros verem eram os fariseus. E a própria palavra de Jesus dizia: se você quer ser honrado pelo Pai, entre no seu quarto, sem ninguém ver, e fale com ele, em secreto, para que em público você seja honrado. Esse negócio de mostrar para os outros que faz a mais, que não sei o quê, isso é tudo coisa de fariseu. Isso vai tudo contra o que Jesus ensinou. O Senhor, falando isso, já mostra que é um fariseu. O Senhor dizer que o Nicolas Ferreira, ele tá no palco. Porque aquilo é palco, aquilo não é púlpito, aquilo não é, aquilo é um palco. Porque o que Nicolas faz na vida, ele não poderia estar dando um culto, ele não poderia ensinar nada a ninguém, pelas atitudes que ele tem na vida dele. Ele não tem ideia nem do que é o Novo Testamento. Principalmente o Senhor. É a coisa mais absurda que tem. Eu ouvi um pastor falar que Nicolas Ferreira... Olha, a utilização da Bíblia nesses últimos tempos, porque a Bíblia é muito simples de se entender, tá, gente? Quem não tem intimidade com a Bíblia, não precisa ter uma intimidade grande, não, tá? Porque a palavra de Jesus é muito simples. Mas quem não entendeu a Bíblia, é básico que você precisa entender. O Novo Testamento, ele começa no Evangelho de Mateus. A partir de Mateus pra frente, você vai entender o nascimento de Jesus e você vai entender a missão de Jesus. Se você ler só os primeiros evangelhos, só os 4 evangelhos,
você já vai entender por que Jesus estava aqui. Porque é ali que está a palavra dele. E principalmente no Sermão da Montanha é que você vai entender basicamente tudo sobre o que Jesus queria que nós fizéssemos. O Antigo Testamento é uma referência histórica para quem tiver curiosidade, porque não serve para absolutamente nada na nossa vida. O Novo Testamento, basicamente, se opõe completamente ao que era o Antigo Testamento. Tanto que Jesus diz, se ouviste que era olho por olho e dente por dente, eu vos digo que não odeie o teu inimigo. Então é totalmente ao contrário. E o que Nicolas prega é o ódio puro. Esse pastor, ele prega salmos, ele fala de salmos, que os salmos no Antigo Testamento algumas pessoas pediam para que Jesus exterminasse os inimigos, para que Jesus esmagasse quem quisesse o mal deles, sendo que Jesus falou o contrário, ame os seus inimigos. Jesus falou, se te derem um fardo para carregar, por 1 quilômetro, carregue 3. Se te pegarem a capa, dê o resto que você tiver. Se te baterem na face, entregue a outra. É totalmente o contrário. Mas esses caras são covardes. Eles manipulam a população pela Bíblia. E a culpa também é da população que nunca leu a Bíblia e se auto-intitula cristão seguidor dos bons costumes e da palavra de Jesus. Olha, gente, é inacreditável, gente. É covarde, é podre. Eu me sinto com o estômago embrulhado. Quem leu minimamente a Bíblia, quem nem leu, se você nunca leu o Novo Testamento inteiro, até Apocalipse, você pode ter lido só o Evangelho de Mateus, que você já entenderia que eles estão totalmente errados. Se você lê só o Evangelho de Mateus, você já pode entender Jesus. Jesus é muito simples, muito mais do que você imagina.